Avante, igreja, avante. Sabe, esse tema é algo que fala muito ao meu coração, porque eu amo, eu vibro com essa ideia da igreja desenvolvendo, a igreja crescendo, a igreja conquistando o inferno, a igreja resgatando pessoas, a igreja mostrando para o mundo a verdadeira face de Jesus, a igreja vivendo a plenitude daquilo que Deus colocou para que ela possa viver de fato. E ao mesmo tempo que eu sou apaixonado por isso, eu também me decepciono muito quando eu vejo algumas pessoas que não conseguem entender o conceito que está por trás desse lema, avante igreja. Porque muitas vezes a gente diz avante igreja, mas na verdade a gente está dizendo avante pastor. Vai para cima, pastor, é contigo. É como se fosse um grande anfiteatro, e lá no meio estivesse a arena, e os inimigos para serem conquistados, e a igreja toda senta na arquibancada, abre-se os portões, o pastor é empurrado lá dentro, os portões se fecham, e a torcida fica do lado de fora dizendo, vai pastor, é isso aí pastor, ganha mais um, evangeliza, isso, se converteu, vai batizar, batizou, como se o pastor fosse o ator desse processo todo, e a igreja ficasse apenas assistindo. Avante igreja pode ser interpretado por muitos também como avante instituição, porque a igreja ela tem sido vista por muitas pessoas como uma mera instituição, uma instituição onde nós fazemos parte, nos inserimos no contexto, mas que ela vai subsistir por si só, independente da minha ação enquanto membro, independente do meu comprometimento enquanto membro. A igreja se torna uma entidade fora do meu convívio e relacionamento pessoal, uma entidade criada, e eu entro na igreja, mas essa entidade igreja, ela subsiste por osmose. Eu não preciso fazer nada, porque ela vai se reproduzir de maneira unicelular e vai se... Eu não preciso fazer só, tem que sentar e ficar olhando. Eu sento, assisto o culto, participo dos eventos, e aí a igreja cresce por si só. Algumas pessoas, quando pensam avante igreja, pensam na sua caixinha denominacional. O Manu falou assim, pastor, às vezes é o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Estado do Espírito Santo. Não sei se é a minha misericórdia, mas eu te digo uma coisa, isso... Ordem dos Pastores Batistas do Estado do Espírito Santo não define o meu comprometimento como igreja de Jesus. Define sim alguns princípios e pressupostos que eu tenho para a minha vida e o meu relacionamento com Deus e a minha postura institucional. Mas isso não é igreja, a igreja não é esse escopo que a gente cria e defende, morre, mata por ela. Isso não é igreja, não é essa igreja que avança. Qual é a igreja que avança? Ou qual é a igreja que fracassa? Um dia, um pastor estava tentando trabalhar com a igreja, e uma oposição muito grande, e crítica muito grande, e um dia um dos membros que criticavam muito o pastor e não cooperava, disse, pastor, o senhor quer saber de uma coisa, pastor? Não, pode falar. Pastor, essa igreja já morreu. E o pastor disse, é verdade, eu concordo com o irmão. E nós vamos fazer o sepultamento dela. Pode avisar para tudo quanto é membro. Amanhã nós vamos fazer o sepultamento da igreja. E quando o pessoal chegou para o culto, se espantaram porque tinha um caixão lá na frente. Caixão fechado, lacrado. E o pastor recebeu todo mundo. Irmãos, por favor, sentem-se, por favor. O irmão falou que essa igreja morreu. E se essa igreja morreu, nós temos que fazer o sepultamento.
Mas antes eu gostaria de dar uma oportunidade para que cada um dos irmãos possa vir aqui à frente e prestar a sua última homenagem ao defunto. E abriu então o vitrozinho do caixão, os irmãos formaram a fila, e todos que chegavam olhavam e ficavam espantados, e voltava e sentava no canto. Aí chegava outro, olhava, ficava espantado, voltava, sentava no canto, porque dentro do caixão tinha um espelho. E quando eles olhavam para ver a igreja morta, eles viam o seu próprio reflexo. E aí surgiu uma poesia que o pastor falou para aquela igreja naquele dia. Se todos nessa igreja cooperassem com fidelidade como você coopera, que tipo de igreja essa seria? Se todos os membros da igreja orassem e intercedessem como você ora e você intercede, que tipo de igreja nós teríamos? Se todos os membros dessa igreja cooperassem financeiramente como você coopera, sendo fiel nos dízimos e ofertas como você o é, que tipo de igreja nós seríamos? Se essa igreja todos trabalhassem no ministério e se dedicassem os seus dons e talentos à obra do evangelho, como você faz, que tipo de igreja nós seríamos? Se nessa igreja todos os membros tivessem sede de ganhar almas, todos os membros tivessem sede de falar de Jesus Cristo para as pessoas, como você tem, que tipo de igreja nós seríamos? Porque quando eu levanto a bandeira, e quando eu digo avante igreja, eu estou dizendo avante igreja, igreja que sou eu, igreja que tem uma personalidade que é a minha, igreja que é um ser resgatado e que tem intimidade com Deus que sou eu, igreja que é habitada pelo poder do Espírito Santo porque Ele está em mim. Eu sou igreja, e a igreja só avança se eu avançar. Amém ou não amém? Amém? E nós precisamos entender, e eu quero começar essa série, e você vai ter que me ouvir amanhã de manhã e de noite também, porque é uma série, e eu quero começar essa série dizendo exatamente isso. A igreja que avança, a igreja que vai à frente, a igreja que conquista, a igreja que toma um posicionamento, é a igreja formada por discípulos verdadeiramente comprometidos com Jesus. Querido, você quer saber a pior estratégia para a igreja e a melhor estratégia para o inferno que foi criado para destruir a igreja? É a religiosidade. Irmãos, religiosidade é um artifício demoníaco. Eu vi uma frase um dia que diz o seguinte: nenhuma religião levará o homem para o céu. Amém ou não amém? Mas tem muita religião que vai levar o homem para o inferno. Porque a religião está tomando no coração das pessoas o comprometimento com o Senhor. Religiosidade é esse sentimento de autojustificação pessoal. Religiosidade é esse senso de que as minhas atitudes e as minhas disciplinas religiosas são boas o suficiente para me elevar a um padrão superior e me colocar acima das demais pessoas. A religiosidade diz que eu sou bom, a religiosidade diz que eu conquistei, a religiosidade diz que eu sou santo, eu sou o suprassumo da excelência espiritual. A religiosidade leva o indivíduo a cantar grandioso és tu, olhando para o espelho, grandioso és tu. E o problema é que a religiosidade cega, a religiosidade emburrece, a religiosidade embrutece, faz com que a gente perca a sensibilidade. Eu gosto muito quando Jesus Cristo, escrevendo as cartas às igrejas do Apocalipse, ele escreve a igreja de Laodiceia, e diz: você diz que é rica e que não tem falta de nada, você diz que conhece tudo,
mas quisera que você comprasse colírio de mim, para você perceber a sua nudez, para você perceber que você é pobre, que você é cega, que você é nua. A religiosidade faz com que as mazelas das nossas almas, os nossos pecados pessoais, as nossas crises existenciais, os nossos conflitos e confrontos particulares sejam mascarados. Olha, Jesus Cristo, ele se encontrou com vários tipos de pessoas. Eu queria te desafiar a ler os 4 evangelhos numa perspectiva relacional. Sempre assim, com quem Jesus se encontrou, como Jesus tratou essa pessoa e qual foi o resultado do relacionamento dessa pessoa com Jesus. Uma forma diferente de ler o evangelho, de perspectiva relacional. E eu vejo Jesus conversando com publicanos, eu vejo Jesus conversando com prostitutas, eu vejo Jesus conversando com ladrão, eu vejo Jesus conversando com meretrizes, com adúlteras, eu vejo Jesus Cristo conversando com toda sorte de gente, e Jesus sempre foi respeitoso e cortês com as pessoas, sempre tinha uma palavra abençoadora para tentar resgatar essa pessoa. Só existe um texto na Bíblia que eu vejo Jesus Cristo abrir a caixa de ferramenta e ele bate sem dó e sem piedade. Ele pega o taco de beisebol e ele arrebenta com tudo. Sabe que texto é esse? Mateus capítulo 23. Ai de vós, fariseus, seus hipócritas. E aí começa, é sepulcro caiado, é cego guiando cego, é filho do inferno, é réu de condenação. Pessoas que não tinham a mínima compostura espiritual, mas eram religiosos. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Existe igreja que não avança porque Deus não deixa ela avançar. Porque existe igreja que se avançar a coisa fica pior. Sabia disso, Manu? Jesus Cristo, ele vai dizer em Mateus capítulo 23, versículo 15, o seguinte para os fariseus: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Tem igreja que se o cara se converte, ele fica pior do que quando estava no mundo. Legalista, ritualista, pessoas que julgam os outros como se fossem detentores da verdade, que não conseguem manifestar graça, misericórdia e compaixão. Mas, querido, eu louvo a Deus porque essa não é a realidade de uma igreja que avança. Porque uma igreja que avança é uma igreja que vive o relacionamento pessoal e verdadeiro com o Senhor Jesus. João capítulo 1, abra a sua Bíblia, versículos de 35 a 42. Diz assim: no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. E ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. E voltando-se, e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhe: o que vocês querem? E eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e vejam. E então foram, por volta das 4 da tarde, e viram onde ele estava hospedado, e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que o João dissera e que haviam seguido a Jesus. E o primeiro que lhe encontrou foi Simão, o seu irmão.
E o primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isso é o Cristo. E o levou a Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que é traduzido por Pedro. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A igreja que vence é a igreja formada por pessoas que veem em Cristo Jesus o Messias e se predispõem a se tornarem seguidores de Cristo. Porque ser igreja não é ser instituição, ser igreja não é ser uma organização, ser igreja é ser seguidor de Jesus. E essa decisão de seguir a Jesus como Senhor e Salvador não é uma decisão coletiva, embora nós nos reunamos de maneira coletiva para o crescimento, para o aperfeiçoamento, para a proclamação do Evangelho, para cooperarmos mutuamente uns com os outros, para desenvolvermos os relacionamentos de maturidade e atingirmos o nível de profundidade e maturidade cristã. Esse relacionamento com o Senhor é muito pessoal. Esse relacionamento é individual. E é isso que nós precisamos compreender. Que embora conjuntamente os irmãos formem a Igreja Batista em Guaranhuns, o relacionamento com Deus é algo pessoal e íntimo, é algo individual, é algo personalizado, é fruto de um encontro pessoal com Jesus. Existem pessoas que chegam para a igreja convencidas. Vocês viram o rapaz, né, André? Leandro, vocês viram o Leandro falando aqui: eu fui convencido. E tem muita gente que está na igreja porque foi convencido, não teve um real, verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, não entenderam o vinde e vede. Venha e veja, venha e conheça, venha e aprenda, venha e tenha discernimento de quem Jesus é. Quando João aponta para aqueles homens, eis o Cordeiro de Deus, aqueles homens foram imbuídos de um desejo tremendo de conhecer o Cordeiro de Deus, de ter intimidade com o Cordeiro de Deus, de se relacionar com o Cordeiro de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: tem gente que vive 20 anos dentro da igreja sem se relacionar com o Cordeiro de Deus. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus e passamos a conhecer Jesus e somos conhecidos pelo Senhor Jesus, esse encontro transforma a nossa vida. Esse encontro muda a nossa realidade, esse encontro muda nossas perspectivas de vida, esse encontro transforma as nossas prioridades. Rick Warren, ele diz que a maior tragédia na vida de uma pessoa não é morrer. A maior tragédia na vida de uma pessoa é viver sem propósito, sem saber por que ele está aqui. E ele diz assim: e o que vai te dar um sentido de propósito não é você. O que vai te dar um senso de propósito não é o contexto social. O que vai te dar um senso de propósito não é a religiosidade. O que vai te dar um senso de propósito é Deus, é o Senhor Jesus, é Ele no centro da sua vida, é Ele no epicentro da sua existência, é Ele sendo prioridade no seu viver. Quantos de nós, queridos, queremos que a igreja avance, mas não assumimos um compromisso de colocar o nosso relacionamento com Jesus como prioridade? Quantos de nós queremos que a igreja avance, mas não nos predispomos a nos colocar de pé e nos tornarmos discípulos, seguidores, aqueles que vão atrás de Jesus? Os pescadores ouviram o chamado e deixaram a rede. Mateus ouviu o chamado, deixou a coletoria. É para seguir, é para ir após, é para colocar como prioridade.
Meu irmão, minha irmã, uma igreja que avança, é uma igreja que os membros se colocam de pé e dizem assim: Senhor, eu quero te conhecer cada vez mais, eu quero caminhar com o Senhor cada vez mais, eu quero te colocar no centro da minha vida. Os arautos do rei que tinha uma música dizendo que se Jesus Cristo não for o primeiro, ele não vai ser nada na sua vida, porque ele não abre mão do primeiro lugar. A segunda coisa que eu quero dizer para você, então a primeira coisa que eu quero dizer para você, querido, é para que a igreja possa avançar, venha e conheça Jesus de verdade. Amém ou não amém? Mas não basta apenas vir e conhecer Jesus, porque Jesus vai dizer também que há uma outra necessidade, lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, aqueles homens levantaram-se e vieram, Pedro, João, André, Tiago, começaram a conhecer Jesus, a caminhar com Jesus, e aí Jesus começa a se mostrar a eles, Jesus dedica o seu ministério pessoal em desenvolver relacionamento com aqueles homens, e aí chega um ponto que Jesus Cristo diz: agora você tem que dar um passo além, agora você tem que se comprometer a caminhar como eu caminho. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu acabei de chegar da conferência que está tendo lá em Aracruz, a Conferência Internacional de Igreja com Propósito, e os ministros lá da igreja foram também, sabe, Manu, e a gente estava conversando, trocando algumas ideias e tal, e eu disse para a ministra que cuida da base de discipulado da nossa igreja, a base de ensino, nós precisamos rever totalmente a nossa base de ensino na igreja. Por quê? Porque quando nós perguntamos assim, qual é o principal objetivo do ensino na igreja, sabe o que a gente responde de maneira direta? Ensinar a Bíblia. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, ensinar, aprender a Bíblia é um fim em si mesmo? Sim ou não? Ensinar e aprender a Bíblia é um meio, porque é conhecendo a Bíblia que eu pareço mais com Jesus. Camarada chega e diz assim: pastor, eu quero ir para o seminário. Sim, meu irmão, amém. E por que o irmão quer ir para o seminário? Porque eu quero conhecer mais a Bíblia. Irmão não ora, irmão não participa de ministério nenhum, o irmão compra e não paga, e quer conhecer o quê? Vai viver, vive o que você conhece, vive o que você aprende, pratica. Antigamente nós tínhamos as escolas, uniões de treinamento, e é interessante, união de treinamento, porque a gente treinava e não fazia. Se nós falávamos assim, vamos fazer um grande showzão gospel, o cara vem. Ele começar a dar umas profetadas, umas revelagens, e uns gritos que ele vai dizer, glória, ó, Deus está aqui, porque eu me arrepiei todinho, sinal de que Deus está aqui. Agora chama para ir com o ministério lá, alcançar drogados e tirar viciados da rua para ver quem vai. Chama para exercer ministério de misericórdia, para ver quem exerce. Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: e então Jesus disse aos seus discípulos, esses que o seguiram, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele vai dizer, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, a sua vida cristã custa o que para você? Qual é o preço que você tem pago para ser servo do Senhor Jesus? Quanto você sacrifica para viver fielmente a palavra do Senhor? Paulo escreve a Timóteo e diz assim, portanto Timóteo, todo aquele que quiser viver com fidelidade, vai sofrer perseguição. Que tipo de perseguição você tem sofrido?
Muitas vezes nós vivemos o vinde vede, mas é o vinde vede sentado, que é da acomodação. A mensagem que é massagem, é aquela massagem no ego, sabe aquele negócio que você é bom, você vai vencer, você tem vitória garantida, é tudo seu, você não é dono do mundo, mas é filho do dono, você tem um cheque em branco assinado por Deus. Sabe essa história? Que o cara sai dali assim: eu sou bom mesmo, eu sou... Um evangelho que não tem sido evangelho de confrontação. Jesus Cristo disse: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Comece a perceber que algumas decisões suas não são decisões de acordo com a vontade do Senhor. Tome a cada dia a sua cruz, saiba que há um preço sacrificial nesse processo. E siga o Senhor, e caminhe com o Senhor. E quando você caminha com o Senhor, você caminha pelos vales e valados, e você caminha pelos milagres e pelas maravilhas, e você caminha pela palavra sendo propagada, por pessoas sendo resgatadas. Mas a caminhada de Jesus termina onde? No monte, de braços abertos, se sacrificando e dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. João e Tiago não tinham entendido isso, e queriam viver esse oba-oba aqui, que nós vivemos no mundo gospel. Então chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, vamos fazer o seguinte, deixa eu sentar à sua direita e meu irmão à sua esquerda na glória. Jesus disse: você pode beber do mesmo cálice que eu vou beber? Você está disposto a passar por onde eu vou passar? Querido, não sei quem foi que inventou essa mentira de que vida cristã genuína é só ascendência, que não tem vale, que não tem deserto, que não tem privação, que não tem autossacrifício, que não tem renúncia. Uma das coisas que nós mais temos ensinado lá em Laranjeira, sabe o que é? Deus não te dá bênção para você ser abençoado. Você sabia disso? Deus não te dá bênção para você ser abençoado. Deus te dá bênção para você ser um abençoador. Deus não está interessado na sua felicidade pessoal. Deus está interessado no seu crescimento espiritual. Quem fica te entretendo para você ficar rindo, feliz da vida e não crescer, não é Deus, não. Deus, muito pelo contrário, nos desafia a um crescimento, e crescer dói. Crescer dói. Pergunta para os adolescentes: crescer dói, dói as juntas, dói a articulação. Ainda bem que eu não cresci muito, mas imagina quanto o Manu não sofreu para crescer desse jeito. Porque todo crescimento é um processo de depuração, de rompimento, de quebrar barreiras, de derrubar paradigmas. Esses discípulos estavam tão presos na religiosidade que eles precisaram serem confrontados por Jesus. E Jesus disse: no mundo vocês terão o quê? Aflições. Eu estou dizendo isso para vocês, Jesus falou, mas tem de bom ânimo, eu venci. Querido, nós precisamos entender que ser discípulo de Jesus e avançar significa perder para ganhar, significa entregar para receber, significa não ter para possuir tudo, significa renunciar, é ser o menor para ser o maior. É a contramão daquilo que a nossa sociedade prega. E se uma igreja quiser avançar, ela precisa aprender a perder. A igreja precisa aprender a perder da sua comodidade. Eu me lembro de uma igreja que, quando eu estava pastoreando ali em Canaã, uma igreja pequena foi pedir o nosso auxílio, e um grupo de irmãos da igreja se
predispôs a ir lá, e todo domingo à tarde ia para aquela igreja realizar treinamento com os adultos e culto infantil com as crianças, toda tarde, para dar um desenvolvimento para aquela igreja. E o trabalho começou a caminhar de maneira tão rápida que em 1 mês e meio, mais ou menos, tinha mais de 50 crianças no domingo lá. Com 2 meses de trabalho, um diácono da igreja veio me procurar: pastor, fala para o pessoal da sua igreja que está bom o que eles estão fazendo, mas peça a eles para não usarem mais o templo, para usar o quintal da igreja. Ué, por quê? Porque aquelas crianças estão fazendo muito barulho, estão colocando o pé na parede, estão sujando a parede. Quando eles saem daqui, o salão fica sujo. A gente não quer aquelas crianças aqui não. Não, a gente pode até fazer o trabalho, mas vamos fazer lá fora, não traz aqui para dentro. Incomoda. Crescimento incomoda. Pastoreei uma igreja em que a liderança me disse certa vez assim: pastor, o senhor está querendo acabar com a nossa igreja, trazendo o pessoal do morro para cá. Uma igreja fechada para dentro de si mesmo, uma igreja olhando para o próprio umbigo, uma igreja preocupada com a sua autossatisfação, uma igreja que não consegue ter a mesma perspectiva de Jesus, de levantar os olhos e perceber que o campo está branco para a ceifa. Uma igreja que não consegue entender o apelo que diz: rogue ao Senhor da seara que mande obreiros, porque é muito trabalho, a gente precisa de trabalhador. A ausência de um comprometimento pessoal, de um envolvimento sacrificial. Uma igreja que muitas vezes as pessoas preferem. Eu me lembrei de um irmãozinho que trabalhava na área financeira da igreja, ajudava a cuidar da área financeira da igreja, e ele assim, né, apertado a mão, se ele atravessasse o rio com um sorrisal na mão, ele chegava do outro lado com um sorrisal sequinho, porque para a igreja era: vamos aumentar o número de cesta básica para os... Não pode, porque... Aí um dia ele me contando, né, na nossa célula, que ele havia pago para as 2 filhas irem para a Disney, e gastou 30 mil reais, e não sei o que, e bababá, e ele cantou aquilo com tanto sorriso. Eu fiquei pensando assim: Jesus, onde está o seu tesouro, ali vai estar o seu coração também. Como que a igreja pode avançar se o tesouro dela não é o Senhor? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga. A última coisa que eu queria dizer para você é que nós, como discípulos de Jesus, precisamos vir e ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Precisamos ter uma experiência de renúncia, nos entregando no serviço do Senhor Jesus. E o último grande desafio é que nós precisamos de morrer pelo Senhor Jesus. João capítulo 21, versículo 18 e 19, esse mesmo Pedro que foi apresentado e teve um encontro com Jesus, ele tem o último papo dele com Jesus, o último bate-papo, lá nas margens do lago de Genezaré, no mar da Galileia. E Jesus termina esse papo depois de perguntar: Pedro, você me ama? Ele diz: sim, eu te amo, então apacenta os meus cordeirinhos. Ele termina esse papo dizendo assim: eu te digo a verdade, Pedro, capítulo 21 de João, versículo 18 e 19. Quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde você queria, mas quando você for velho, estenderá suas mãos e a outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. E Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Porque seguir Jesus é estar disposto a entregar a própria vida em prol do reino de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz assim: porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo na esperança de Cristo Jesus.
a percepção clara de que a nossa existência não está condicionada a esse tempo humano e passageiro de 80, no máximo 90 anos, e quando passa de 90 a gente já vai batendo as bielas e vai lutando para conseguir sobreviver. Não é isso, não é só isso que Deus tem preparado para nós, é entender que a morte não é o fim, mas que a glória está preparada para nós, e que nós olhamos com uma perspectiva do reino, e todas essas coisas nós consideramos como perda, para que nós possamos viver a glória plena do Senhor. Tem crente que ora dizendo: Jesus não volta, porque se o Senhor voltar eu vou perder essa vidinha que eu tenho aqui. Não volta não. Mas eu acho interessante quando Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, já preso ali em Roma, na perspectiva de ser morto, no capítulo 1 ele diz assim: porque eu já estou entregue como libação, como oferta para ser derramado, mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Esse mesmo Paulo que tinha uma perspectiva de vida, que dizia assim: quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor, porque quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Eu quero concluir com você essa mensagem dizendo que, dando um testemunho que eu li certa vez, de que na Coreia, quando houve a revolução lá na Coreia, e a igreja começou a ser oprimida e perseguida, os cristãos, eles se reuniam à noite nas florestas para celebrar, em casas abandonadas, escuro, em silêncio. E um dia tinha um grupo de cristãos no meio de uma mata, dentro de uma cabaninha, se reuniram ali para celebrar o Senhor, e de repente, quando eles iam começar o trabalho, o culto, a porta é arrombada, alguém chuta a porta se abre, entra um grupo de soldados armados, e diz: o que vocês estão fazendo aqui? E o pessoal ficou: eu sei que vocês são cristãos, e vocês sabem que é proibido pela lei que vocês possam se reunir para culto. Eu vou matar todos que estão aqui, mas eu vou dar uma chance. Quem negar a Jesus agora sai por aquela porta. E aí uma galera voou porta fora e o outro grupo ficou. Vocês vão morrer, vou mandar fuzilar vocês todos. Se tiver mais alguém aqui que quer desistir, sai agora. Mas alguns olharam uns para os outros e vazaram porta fora. Ficou um grupo reduzido no canto. E o comandante então se aproximou deles e disse: vocês são cristãos autênticos? Sim. Estão dispostos a morrer por Jesus? Sim. Aleluia, porque nós também nos convertemos, somos servos do Senhor, e nós não poderíamos correr o risco de celebrar no meio de pessoas que não eram convertidas de verdade. A gente veio aqui para celebrar com vocês. E eu fico pensando, irmão, se de repente entrar um grupo armado aqui dentro e disser assim: quem não é cristão, sai agora. Quem está disposto a entregar a própria vida pelo Senhor Jesus? Quem está disposto a entregar-se plenamente pelo Senhor Jesus? Porque, querido, a igreja que avança, a igreja que tem uma percepção de que tem que morrer para o mundo para viver para Jesus. É uma igreja que entende que amar Jesus é mais do que amar o seu carro, que amar Jesus é mais do que amar a sua posição social, que amar Jesus é mais do que amar as suas comodidades e os seus cacarecos tecnológicos, que amar Jesus significa poder jogar tudo isso para fora e dizer: eu prefiro Jesus. Deus está preparando a revolução para esse tempo, querido. Alguém perguntou para Billy Graham assim: pastor Billy Graham,
quando será que o Senhor levantará um outro pregador como o Senhor? E a resposta dele foi tremenda, ele disse: meu querido, eu acredito que já passou o tempo de Deus levantar grandes pregadores, porque hoje Deus quer fazer uma revolução através de crentes como você, servos como você, pessoas que se levantam para dizer: Senhor, eu quero te conhecer, pessoas que se levantam para dizer: Senhor, eu quero entregar tudo nas tuas mãos, pessoas que se levantam para dizer: Senhor, eu quero morrer pelo Senhor, porque a minha vida é sua. Essa é a igreja que avança, essa é a igreja que cresce, essa é a igreja que triunfa, essa é a igreja que vai marcar gerações, essa é a igreja que vai transformar realidades, essa é a igreja que, como diz o Bill Hybels, é a única e a última esperança de redenção para a humanidade. Essa igreja somos nós, que estamos chamados para esse tempo. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Que nós possamos avançar em nome de Jesus.